Eu nem sabia que seria culto participativo. Para mim seria culto de oração. Mas tá bom, né? Graças a Deus. Tudo para a glória de Deus. Eu creio que quando está na vontade perfeita de Deus, tudo opera perfeitamente. Deus, ele está em sua palavra. Se nós queremos encontrar Deus, nós temos que encontrar Deus unicamente em sua palavra. A mensagem semente de discrepância, parágrafo 47, o profeta de Deus diz aqui: eu disse, a primeira coisa que eu gostaria de lhe perguntar, meu irmão, o irmão crê que cada palavra de Deus é inspirada? Toda a Escritura divinamente inspirada, diz a palavra de Deus, é proveitosa para redarguir, para corrigir, para ensinar, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus, ela nos habilita para toda boa obra. O Espírito Santo, ele nos capacita. Então, ele disse, sim, Senhor, eu certamente creio. Eu disse, então, me mostraria o irmão na palavra aonde a era apostólica cessou? Já desde os tempos passados, esses espíritos já estavam negando a era apostólica. E o profeta de Deus, ele diz, o irmão me mostre aonde está isto, e eu crerei com o irmão. E eu disse, o escritor da era apostólica, aquele que tinha a chave do reino no dia de Pentecoste, quando a era apostólica foi introduzida, eles disseram, varões, irmãos, o que podemos fazer para sermos salvos? Ele disse, o apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizados no nome de Jesus Cristo, para a remissão de seus pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e para vossos filhos e para aqueles que estão longe, a tanto quanto o Senhor nosso Deus chamar. Como pode a palavra contradizer a si mesma? Não pode. A palavra de Deus, ela não se contradiz. A palavra de Deus, ela é a ciência exata. Existe algum sistema que às vezes batiza só em nome de Jesus, mas o profeta de Deus ensina que tem que ser o nome completo, Senhor Jesus Cristo. Porque assim a palavra de Deus diz, né? Saiba com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, o nome tem que ser Senhor Jesus Cristo. Alguém pode indagar, né, perguntar, mas Senhor não é nome. Segundo a linguagem bíblica, é nome sim. Se nós buscarmos lá em Êxodo, a palavra de Deus diz, né, Senhor é o meu nome.
Então, Jesus Cristo, ele é o Senhor da glória. Então, meus irmãos, aqui diz o profeta: agora me diga, Deus ainda está chamando? Deus continua chamando? Eu creio que Deus ainda continua chamando. Se Deus ainda está chamando, então a era apostólica está ainda em existência, certamente. Tanto quanto o Senhor nosso Deus chamar, alguma vez chamará, tanto quanto ele chamar. Porque o dia que Deus parar de chamar, então, que o último eleito já entrou, né? E quando o último eleito entrar em Cristo, ser batizado com o Espírito Santo, então, Deus não tem mais nada para fazer aqui, a não ser arrebatar a sua noiva. Depois que o último eleito for redimido, porque o propósito de Deus aqui é redimir o seu último eleito, que está no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Este é o propósito de Deus. E enquanto o último eleito não entra, a igreja, a noiva de Cristo, está trabalhando. Deus trabalhando através da sua igreja, do seu corpo. Deus está trabalhando, Deus não parou de trabalhar. O diabo também não parou, o diabo está trabalhando. Se o diabo trabalha, Deus também trabalha. Você pensa que o diabo está brincando? Você pensa que o diabo é um preguiçoso, que não faz nada? Não. Jesus, o Senhor Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Deus está trabalhando a nosso favor. É o Espírito de Deus trabalhando através de Cristo. E Cristo na igreja. Porque Deus está em Cristo. E Cristo está na igreja. Na sua igreja. A palavra de Deus diz: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Glória a Deus. Então, nós encontramos hoje que esta discrepância tem sido semeada através de cada era. É uma discrepância. Fazer tais afirmações que estes incrédulos estão aí, fazendo essas afirmações que eles não têm base nas Escrituras. Dizer que a era apostólica acabou, a era apostólica já cessou. E assim por diante, tantas coisas que os homens, com as suas mentes infectadas, né, com esses espíritos malignos, eles cada dia vão inventando as coisas. Mas o eleito, a noiva de Cristo, permanece com a palavra, conforme ela foi escrita, conforme ela foi inspirada. O profeta está nos ensinando aqui, através da mensagem, a discrepância tem sido semeada através de cada era. Se fosse possível tomar isto, nos próximos 10 ou 15 minutos, eu o faria, porém não se pode. Exatamente através das eras. Todos nós somos, a maioria de nós lemos a Bíblia. Como quando Jesus veio, e ele encontrou essa discrepância contrária. Ele, Jesus, era a palavra, feita manifesta. Ele era interpretação de Deus da palavra, porque ele disse: examinai as Escrituras, pois nelas
credes ter vida eterna, e elas são os que testificam de mim. Aí está, ele era a interpretação da palavra. E cada filho e filha de Deus desta era, nascido de novo, é a interpretação da palavra. Se a palavra estiver em nós, então nós, sendo cristãos e cristãs nascidos de novo, somos a interpretação da palavra. Vocês são epístolas escritas, lidas de todos os homens. Glória a Deus. Sim, Senhor. Note, ele disse, o Senhor Jesus Cristo disse para aqueles fariseus, saduceus, aqueles religiosos, dos seus dias, serve para muitos religiosos de hoje em dia também, porque esta mensagem é para todas as eras. Em vão me adorais, ensinando discrepância, como doutrina. Em vão me adorais, ensinando como doutrinas a discrepância. Doutrina de homem, credos de homem, ensinando que isto é a palavra de Deus, quando isto não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eles ensinam credos, dogmas, interpretações, até mesmo costumes, como doutrina. E isso tudo, diz o profeta, é uma discrepância. Qualquer coisa que é contrário à palavra de Deus, que contradiz os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, é uma discrepância. Olhe, cada era produziu tal colheita. Cada era tem feito isto. E a nossa não é exceção. Nós temos a mesma coisa. E uma era com maior colheita do que todas as outras juntas, pois ele é o fim da história do mundo. Esta é a grande discrepância que alguma vez tem estado sobre a terra, está sobre a face da terra hoje. A discrepância em outras eras lhe afastou para longe do Deus vivo e verdadeiro, para os ídolos. Hoje, Jesus disse em Mateus 24, que isto seria tão parecido, essa discrepância, seria tão parecido, até que isto enganaria o próprio eleito, se isso fosse possível. Que tremenda discrepância, isso é tão astuto. Satanás está entre as pessoas e é somente tão teólogo, tão doutor em divindade, que pode ensinar esta palavra quase perfeitamente. Jesus disse assim, porém, somente observe, aparecerá em algum lugar, disse, bem, agora isto não foi para isto. Sim, foi sim, está vendo? Porque Deus disse que era. Quando Deus fala algo, aquilo está estabelecido. Está determinado, não se pode mudar a palavra. O que está escrito, Deus confirma esta palavra com o Espírito Santo. E nós, como cristãos, cheios do Espírito Santo, também confirmamos a palavra de Deus com o amém. O amém de Deus. Se Deus está em nosso coração, você confirmará cada palavra do Senhor com um amém. Glória a Deus, que Deus abençoe.